mãe terra é tão velha que não se encerra numa era só. Sua história é tão longa que na minha cabeça chega a dar nó. Olá, eu sou Berenice Balsalobre, eu sou advogada e geógrafa, sou também diretora e trabalho há 12 anos no Museu de Mineralogia Haitiana, né? Esse museu está localizado no bairro Demétria, na cidade de Botucatu, né? E vale a pena falar um pouquinho desse bairro, né? É um bairro que existe há um pouco mais de 40 anos, um bairro que nasceu de uma fazenda, uma das primeiras fazendas orgânicas e biodinâmicas do Brasil, né? E no entorno desse bairro foi crescendo uma pequena comunidade, depois uma escola Waldorf, e hoje é um local com quase 2.000 pessoas, né? Um bairro com autogestão, né? Com algumas cláusulas pétreas, né? Como a não poluição das águas, né? Das nascentes que temos aqui, a luminosidade a não poluição do céu, né? Através da escuridão, né, da noite, nós não temos iluminação nas áreas comuns, né? Nós temos uma coleta especial, uma coleta interna de resíduos sólidos e entre outras situações. É um bairro que tem uma influência da antroposofia. Esse museu, ele é um museu de minerais, fósseis e rochas, e nasceu a partir da coleção de um professor Waldorf, o professor Eric Bleich, né? Os museus hoje, eles deixam de ser um lugar só do passado e eles se constituem como um lugar da mediação social, da discussão, da emoção, né? Os museus querem ser vivos, eles querem estar no presente, né? Eles querem ajudar a contar uma história para o futuro, né? E o Museu de Mineralogia, ele trabalha com a memória da Terra, né? Essa preciosa memória do nosso planeta. E entre as nossas ações, nós temos um programa que é um projeto que nós cuidamos com muito carinho, que é o projeto sobre o aquífero Guarani, PROSAG, Programa do Sistema Aquífero Guarani. Porque o aquífero Guarani, ele é um sistema, ele tem uma complexidade na sua formação, ele tem uma área de recarga e tem uma área de descarga. Ele tem um processo de uma engenharia da natureza bastante bem elaborado, digamos assim. Então eu queria falar um pouquinho do nosso projeto e queria falar um pouquinho do aquífero Guarani. Botucatu, ela se situa em áreas de domínio do aquífero Guarani e das cuestas arenístico-basálticas. Essas duas formações geológicas, elas se entrelaçam, né? Elas se complementam, né? É só para ter um gostinho de todo o nosso acervo, tudo que o professor Bleich doou, né, para a gente constituir o Museu de Mineralogia Haitiana, que nós chamamos de MUMA. A humanidade depende dos recursos naturais para tudo, né? Ela depende disso para viver. E algumas pessoas dizem, né, que palavra simples, mas de muita sabedoria, a Terra é a única casa que nós conhecemos para viver. Então nós temos que cuidar muito bem dela. O Papa Francisco, ele sempre gosta de chamar o planeta Terra de a nossa casa. E eu acho que é essa a importância que nós queremos dar, né, para essas palavras aqui. O museu trabalha com o conceito de geodiversidade. A geodiversidade, ela acrescenta a parte física do planeta, né, as rochas, os minerais, também para que a gente possa olhar de forma orgânica para o planeta Terra, né? Porque essa parte da Terra que se consolidou é que formou o palco, né? O palco da vida, para que a
os outros seres vivos florescessem, as plantas, os animais, os homens. Então, é dessa forma holística, né, e complexa que nós queremos olhar para o nosso planeta Terra. E o planeta, ele vem se transformando, né, desde que ele começou as suas primeiras consolidações, né? O planeta, ele vem em um processo contínuo de transformação. E todas as transformações do nosso planeta aconteceram por eventos naturais, né? Muito recentemente, a ação do homem, ela tem criado ações que modificam de forma bastante radical o nosso planeta. Então, todas as eras geológicas foram eras geológicas formadas por ações naturais, né? E hoje a gente tem que olhar essas transformações como ações humanas, né? E os pesquisadores têm chamado de era do antropoceno, né? O homem como o ser humano como a figura central da transformação do planeta. E num momento muito recente, né? Então, existe uma grande preocupação em datar essa era do antropoceno a partir de 1950, né? Muitas pessoas podem, que a gente conhece, pode até se dizer de uma outra era, né? Mas nem tão antigo assim. Agora, não só a geologia explica, né, essas transformações. As ciências sociais têm sido uma das ciências que também busca colaborar para a gente entender essas transformações. E os conceitos que as ciências sociais nos oferecem, chamando essa era que nós vivemos de era do capitaloceno, né? Quer dizer, não o ser humano, mas o capital, né? As grandes corporações, né? Essas grandes corporações como o centro das mudanças naturais pela sua apropriação da natureza. Isso a gente pode ver, se a gente se remete ao que acontece no Brasil, né? Nesse período mais próximo, né? Com a natureza, a gente pode dizer que esse conceito está totalmente correto, né? E aí a gente fala, se a Terra falasse, né? A gente ia se lembrar do ano passado de Brumadinho, um verdadeiro ecocídio, né? Ecocídio já é um crime ambiental, né? Já é uma figura jurídica, né? de um crime ambiental. Então, em Brumadinho, houve aquele grande desastre, quando uma barragem ela se rompeu, né? Causou um estrago que ainda hoje nós podemos medir as consequências, né? Se a Terra falasse, a gente lembraria do ecocídio na floresta amazônica, quando um grupo de agricultores, né, combinaram no celular, tinha mais de 100 pessoas, combinaram num grupo de celular, né, colocar fogo em áreas da Amazônia para transformar em pasto, né? Aquelas cenas foram cenas chocantes também, que rodaram o mundo. E a gente pode lembrar também do ecocídio, de uma quantidade absurda de óleo que caiu no litoral, né? no litoral nordeste, né? E se espalhou por uma região enorme. Teve um momento que até em Niterói, né, já próximo da região sul, se encontrou algumas manchas desses óleos, né? Então, o programa do Aquífero Guarani, ele pretende olhar a Terra dessa forma sistêmica, ele quer olhar, quer entender, quer divulgar e valorizar a Terra como essa forma sistêmica. E com esse recorte do Aquífero Guarani, né? Porque a água é a fonte da nossa vida, a água é a seiva da terra, né? E a água potável, a água doce, é uma quantidade muito pequena
dentro do nosso planeta. 97,5% são águas oceânicas e 2,5% apenas são águas doces. Desses 2,5%, quase 30% são águas subterrâneas. O aquífero Guarani, ele é um dos grandes contribuintes dessas águas subterrâneas, né? Porque a água, ela faz parte de um dos ciclos mais fantásticos que a gente tem na natureza, né? Que é o ciclo geológico. Ele é um ciclo eterno, né? É um ciclo que não tem nem princípio nem fim, né? Ele gera as condições para o aparecimento da vida, né? Recentemente a gente teve notícia de que em Marte tem água, né? E que na Lua pode ter água. E isso gera toda uma expectativa, porque se tem água, pode ser que tenha vida também. Então, a água é esse elemento de união, né, de todos os seres vivos, né? Ela é essencial. Professora Nora, se o aquífero Guarani falasse, o que ele diria? Ele diria meio mansinho, porque ele é bem velhinho, né? Meu povo, presta atenção. O que me nutre é a água da chuva. Para de jogar veneno na terra, que ele chega até aqui e eu vou deixar de ser um velhinho cristalino e vou passar a ser muito poluído. O aquífero é um depósito natural e subterrâneo de água doce, né? E o aquífero Guarani, ele teve a sua biografia, né? Biografia geológica, há 130 milhões de anos, né? Quando então os continentes americano e africano estavam unidos, né? Com a movimentação das placas tectônicas, esses continentes começaram um lento processo de separação, né? O Oceano Atlântico Sul começou a nascer. Então, a gente consegue, com esforço, visualizar que fenômeno, né? Que colossal movimento geológico foi esse, né? E aí, essas areias do deserto, que eram dunas muito altas, né? Além das areias soltas, muitas dunas, elas foram recobertas pela lava vulcânica, porque o magma, nessa separação, grandes fendas foram feitas nas areias do deserto e o magma derramou nessas areias, né? Por uma quantidade de tempo bastante grande, né? E esse evento, esse magma derretido, magma esfriado, deu origem à rocha basáltica, né? O basalto, e as areias nesse evento foram se transformando numa rocha sedimentar, o arenito Botucatu. O basalto e o arenito Botucatu são as duas principais rochas formadoras aqui na região de Botucatu, né? No aquífero Guarani, uma rocha formadora também é o arenito Piramboia, né? E essa engenharia fabulosa da natureza, ela permitiu que a granulometria esférica do arenito, né? Ou seja, esses grãos que compunham o antigo deserto, compactados, eles reservavam entre si um pouco de espaço vazio, né? Que são os poros. A rocha, que reserva as águas do arenito Botucatu, ela tem quase 30% de poros, né? Espaços vazios. E são nesses poros, né, que ficam reservados essa quantidade muito grande de água. Dara, se o aquífero Guarani falasse, o que você acha que ele diria? Ele diria o seguinte: gente, cuidem das matas ciliares, pois são elas que me enchem de água. O aquífero Guarani, ele tem um tamanho, né, uma proporção bastante grande, né?
ele, nesse mapa aí que é possível ver, ele pega uma parte da região sul do Brasil, ele chega próximo de Campo Grande, né? Então ele pega a região sul e um pouco da região centro-oeste. Ele tem uma parte nos países vizinhos, Uruguai, Paraguai e Argentina, mas a grande porção dele fica no Brasil, né? Um pouquinho mais de 70% do aquífero Guarani está em terras brasileiras, nessa porção brasileira. Olá, amigos. Como vocês sabem, eu tenho uma longa história e passei por diversos momentos de grandes dificuldades. Alguns deles ficaram, inclusive, registrados na nossa paisagem. Felizmente, porém, eu sempre me recuperei deles e hoje eu tenho uma grande satisfação e uma grande responsabilidade, que é a de fornecer água de primeiríssima qualidade para milhões de pessoas. Essa minha atividade, porém, está sob risco. Não mais risco geológico, mas agora risco originário exatamente de algumas dessas pessoas a quem eu forneço essa água. Nesse contexto, então, é muito importante que vocês, que têm consciência dessa situação, se organizem e se mobilizem para conseguir soluções práticas, reais, efetivas. Eu conto com vocês para isso. E deixo a vocês minhas saudações antigas, profundas, geológicas e aquáticas. O aquífero Guarani, ele tem uma paisagem, né? Que são as cuestas, né? As cuestas basálticas areníticas, ou arenísticas basálticas. É o afloramento do aquífero Guarani. São nesses domínios da cuesta, né? Na parte mais elevada e parte da depressão, que acontece um dos mais importantes da recarga do aquífero Guarani. Nessas porções, que a água da chuva, a água dos rios, né, dos pequenos rios, dos olhos d'água, é nessas porções que a água se infiltra e vai em profundidade, vai recarregar o aquífero. Porque o aquífero, ele tem hoje uma exploração bastante importante, né? Quase 15 milhões de pessoas se abastecem com as águas desse enorme manancial, né? E cidades grandes como Ribeirão Preto dependem 100% das águas do aquífero. São José do Rio Preto depende muito das águas do aquífero. A cidade de Bauru, 90% do abastecimento são águas do aquífero. Então, esse uso contínuo, né, pode, de alguma maneira, esse uso contínuo deve ser reposto, né? É o que a gente chama de descarga, é o uso, e a recarga é quando a água se infiltra novamente. É uma matemática que não bate totalmente. Hoje tem mais uso do que recarga, né? Mas é por isso que essa divulgação das propriedades do aquífero, da importância do aquífero, se torna cada vez mais necessária. Se o aquífero Guarani falasse, ele pediria para ser compreendido. Ele pediria para que entendêssemos o ciclo das águas, a função das árvores, a função do solo, a geografia, as nossas ações sobre o planeta. Ele pediria e falaria para que prestássemos mais atenção em como desenvolvemos as nossas atividades sobre o planeta. Ele nos pediria para que fôssemos atentos em relação ao seu sistema, a sua importância para o planeta e para os seres humanos. Ele pediria para ser, antes de tudo, compreendido. A cidade de Botucatu,
ela fica quase que a sua totalidade urbana fica no alto da serra, né? Na área a gente chama a área do reverso da Cuesta, né? E essa região é uma região de uma enorme fragilidade ambiental, né? Geológica, porque é um lugar onde o arenito está exposto, né? E o arenito botucatu, por eles ter uma quantidade grande de espaços, né? Ele é uma rocha sedimentar. Então, a sua composição é uma composição mais frágil. E há pouco tempo atrás, esses conhecimentos são mais divulgados e pesquisados. Então, a cidade, nesse período, ela veio crescendo mais para essa região da encosta, né? Essa região onde começa onde dá início o fronte da Cuesta. O fronte da Cuesta é onde a gente faz a subida, né? Quem está mais ali embaixo na serra, toda aquela subida, né? Toda essa parte frontal, né? É chamada de fronte, né? E a cidade ela veio crescendo para essa proximidade, né? Essa situação ela tem sido alertada há algum tempo, né? Os 2 últimos planos diretores da cidade de Botucatu tiveram uma preocupação de legislar no sentido desse cuidado, né? E a consciência deve crescer cada vez mais para que essas áreas fiquem preservadas. Então, esse slide aí, é possível notar que a cidade cresceu em cima da área de fragilidade. Essa parte vermelha mais escura é o fronte, né? É o início do fronte. A parte rachuriada, né, com esses risquinhos, é uma área de proteção que foi marcada, uma área de 250 metros, onde não deve ter construção, não deve ter urbanização. Os cuidados aqui devem ser bastante grandes e o plano de manejo deve ser feito para essas áreas. Toda a borda da Cuesta, na cidade de Botucatu, ela foi georreferenciada com essa faixa de 250 metros de proteção, né? Aqui eu estou mostrando um exemplo de como a cidade avançou em cima dessa faixa de proteção, né? Dá para ver que aqui tem algumas construções dentro da área rachuriada, porque a cidade de Botucatu ela é cortada de norte a sul pelas feições da Cuesta. E agora a gente precisa ter um enorme cuidado para proteger as bordas da Cuesta, né? Porque a erosão numa área fragilizada, numa área com um solo que na sua maior constituição é arenito botucatu, uma erosão que acontece nesse tipo de solo, ela é quase irreversível, né? Em Anhembi existem erosões enormes, né? E ele está engolindo as erosões de Anhembi, está engolindo uma parte dos eucaliptos que plantaram lá. Botucatu tem algumas áreas também erodidas, né? E o poder público e toda a sociedade civil deve redobrar os cuidados com essa região. Esse serviço de georreferenciamento ele aconteceu em 2018, através de um acordo entre o Conselho Municipal, o CONDEMA, Conselho de Meio Ambiente, a Unesp de Rio Claro, através do Instituto de Geografia, né, e da professora Simira, e em parceria com o Museu de Mineralogia. Então, a professora Simira, junto com o seu
um aluno, o Rafael. Eles fizeram toda a demarcação do fronte da cuesta, aonde é o ponto inicial para que seja demarcado essa grande faixa de 250 metros, né? Isso é um passo bastante importante na proteção do aquífero Guarani aqui em Botucatu, né? Antônio, você como geólogo, vou te fazer uma pergunta. Se o sistema aquífero Guarani falasse, o que você acha que ele falaria? Eu acho que ele falaria: cuide-me, preserve-me, porque eu armazeno entre meus grãos de areias, depositado no antigo deserto, a fonte da vida, ou seja, a água. Agora eu devolvo a pergunta para você, Ângela. Você como geóloga, você acha que ele diria o quê? Eu concordo com você. Eu acho que ele diria a mesma coisa, mas eu acho que ele diria mais uma coisinha. Infelizmente, estão me maltratando demais, principalmente nas minhas áreas de recarga. A gente deve, né, eu falei de Botucatu, mas do modo geral, as águas do aquífero devem ser bastante cuidadas, né, para que ela não sofra ameaças que podem comprometer a qualidade da água. Hoje a qualidade da água do aquífero Guarani, na sua grande maioria, né, mais de 90%, são águas de excelente qualidade, né, quase águas potáveis. E algumas ameaças podem comprometer a qualidade dessa água. Então, assim, contaminação, né? Uso indiscriminado de agrotóxicos, né? de venenos, de uso indevido do solo pode contaminar. Uma superexploração, né? Muita exploração das águas do aquífero, né? É uma ameaça. A fragilidade do solo, né? Isso tem que ser cuidado, principalmente nas áreas de afloramento, né? A urbanização, né? Isso é um exemplo aqui da cidade de Botucatu, existem outros, né? A urbanização nas áreas de fragilidade. E assim, é uma ameaça a não implantação pelo poder público de proposta de gestão integrada, né? Hoje, o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho de Turismo, algumas organizações da sociedade civil têm se debruçado, né, para fazer campanhas, fazer conscientizações, né, levar essa discussão para as escolas, mas ainda é muito pouco, né? Eu acho que essa divulgação em ações integradas de política pública, elas devem ser intensificadas, né? Isso é um grande fator de coibir ameaças à contaminação das águas. O que eu diria se eu fosse o aquífero Guarani? Bom, eu diria, pessoal, eu estou aqui há milhões de anos. A água que eu tenho guardada lavou os dinossauros. E pela primeira vez na história, eu estou sendo contaminado por produtos químicos, por agrotóxicos que vocês estão jogando sobre o solo. Vocês não querem entrar para a história com esse tipo de lembrança. Então, vamos cuidar um pouco melhor do ambiente e cuidando do ambiente, vocês vão cuidar também do aquífero Guarani. A água, né, é um direito fundamental, é um recurso da vida, é a seiva da Mãe Terra. Sem água não tem vida. É de grande importância que todo mundo se conscientize e pense que cada gotinha, às vezes, que sai de uma torneira, né? Aquela gotinha, ela teve uma vida tão longa, né? Ela passou por um ciclo geológico, ela já foi uma chuva, ela pode ter sido um olho d'água, ela pode ter sido uma nascente, ela foi captada pelo um sistema de abastecimento, né? Ela teve muita gente se envolveu, muito dinheiro
né, da população foi gasta para que aquela gotinha chegasse na sua torneira. Então, é tão normal a gente abrir uma torneira, né, e se fartar de água, mas eu acho que a gente tem que criar, as pessoas, né, todos nós temos que criar essa consciência da importância da água. A cidade de Botucatu, ela não se apropria, ela não necessita da água do aquífero Guarani, né? Nós temos as fontes de água superficial, a gente não precisa da água subterrânea, né? Mas Botucatu tem essa missão, vamos dizer assim, de cuidar do aquífero, porque nós temos uma área de recarga muito importante. Então, nós cuidamos do aquífero para que outras populações possam estar utilizando essa água. E esse ciclo geológico, né, os ciclos geológicos, do modo geral, eles são muito longos, né? A gente não pode ter a escala da nossa vida, que uma vida longa tem 100 anos, né? Isso já é uma vida bastante longa. A gente não consegue ter essa escala com os ciclos geológicos, né? Então, só para dar um exemplo, uma gotinha de água da chuva que cai aqui na área de recarga da cidade de Botucatu, ela tem um ciclo geológico, né, subterrâneo, porque ela se infiltrou, enorme, né? E para essa gotinha chegar na cidade de Bauru, onde 90% das pessoas da cidade de Bauru usam as águas do aquífero Guarani, isso é um tempo muito grande, demora em torno de 10.000 anos, né? Então, cada um da cidade de Bauru que abrir a torneira para se fartar da água, seria importante, seria interessante que ele lembrasse dessa preciosidade que está lá à disposição, essa preciosidade da natureza que está sendo disponibilizada. E mais importante, a água, o aquífero Guarani, né, a água do aquífero Guarani é um recurso finito, né? Ele não é um recurso infinito que não acaba nunca, né? Essa água pode acabar. Então, esse é vamos dizer, é uma cláusula pétrea, né? Cuidar da água do aquífero. Eu vim do mar, guiado pelo sol. Como uma gota do céu, adentrei a terra. E finalizando, para mim, eu acho que se o aquífero Guarani falasse, ele diria, né? Eu acho que ele conversaria com a cuesta, né? O aquífero conversaria com a cuesta, porque a cuesta é a parte aflorante do que ele tem, né? Internamente, né? A cuesta é aonde o aquífero Guarani fala com a gente diretamente, porque uma parte muito pequena do aquífero Guarani é aflorante, que é a cuesta arenítico-basáltica. Então, se o aquífero Guarani falasse, eu acho que ele falaria com a cuesta e pediria uma cuesta sempre, sempre, sempre limpa, né? Pediria para todos olharem para que a sua área toda, o seu entorno, ficasse sempre limpo, sempre preservado e que ele pudesse, aquífero Guarani, eu gostaria de estar sempre servindo vocês. Esse vídeo, ele acontece graças ao projeto Olhar para Dentro, né? É um fomento do Fundo Municipal de Cultura de Botucatu, com o apoio do Conselho de Cultura e Secretaria de Cultura da cidade de Botucatu. Ficou conhecido no mundo inteiro como